Nós falamos sobre os Iorubás, os Batus, né? São etnias africanas que vão formando esse grande continente. Ainda nos referindo à questão dessa comercialização dos sudaneses, dos suarianos, né? Nós vamos encontrar nessa parte da costa oriental desse comércio, né, transariano, os Swalis, né, que é uma outra etnia, que eles também vão ter sua origem, né, no grupo linguístico do Banto. Esse grupo étnico, eles vão se estruturar justamente nessa questão linguística. Eles vão mais ou menos se dividir por etnias, por grupos linguísticos, e vão formando os seus reinos, né? Como a gente viu, o reino de Berem, o reino de Benin, né? O reino do Congo. Benin não é o reino do Congo. Então, esses bantos que eles vão se deslocar, né? A gente viu que eles vão sair de um local para outro. A questão de você encontrar o nome da montanha aqui. A montanha. Acho que não encontrei aqui. Né? A gente vai vendo que eles vão se dispersando pelo continente e vão formando pequenos grupos étnicos e que depois vão formando suas aldeias, seus reinos. Nessa questão da costa oriental, os Soares, né? A gente vai ter na página 57 essas informações. Do século XI, XII ao XV, eles chegaram, permaneceram, se fixaram na costa oriental da África. A língua dos Soares era a parte linguística dos Bantu, né? Como a gente já havia visto. Do século III a 5, a expansão Bantu, como eu estava falando, eles vão se dispersar e vão expandir os seus continentes, não, os seus territórios. E nessa questão da expansão, a gente viu a questão que os muçulmanos e os não muçulmanos, né? Esses bantos dessa parte oriental, eles vão ter uma mistura dos árabes, dos persas, né? E islamizados. Quer dizer, vai ter novamente a questão cultural, religiosa islâmica. Então, esses bantus, esse grupo étnico-linguístico, né, vamos dizer assim, eles vão também ter esse interesse comercial. A gente viu que os islamizados, quando a parte do norte, né, eles vão ter muito, do norte do Saara, que eles vão ter aquele comércio transariano. E pegando também a parte do Sahel, né? Então, esses grupos étnicos aqui, eles também vão ter essa mistura com o Islã. No século XII, essa nova sociedade, ela vai ser uma mistura, ela vai ter características árabes, indianas e persas. Os persas que vão conquistar os gregos, que vão conquistar a parte norte da África. A gente estudou o ano passado, né? Os persas, questão das civilizações antigas, né? E aqui a gente vai ver que os Soares, eles não vão formar um império. Por quê? Porque o império, a gente relembrar a questão de reinos e impérios. Os reinos são do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo território, do mesmo grupo linguístico, do mesma etnia. São pessoas que formam aquele grupo. Então, quando eles começam a conquistar
países diferentes vão se transformando em impérios. Os Shualas, eles não vão se tornar impérios, eles vão permanecer como um reino, né? Os Shualas, eles vão ter grandes e importantes cidades, como a da Sofala, atual Moçambique, na atual região do Moçambique, Zanzibar e Quiloa, na atual Tanzânia, Mombasa e Melinde, no atual Quênia, Mogadiscio, na Somália. Então, essas cidades atuais, elas eram grandes cidades no século XIII ao XV na África. E tinham toda essa questão religiosa, toda essa questão, mistura de etnias, mistura de culturas, né? Que a gente acabou de falar, eu acabei de falar sobre a cultura árabe, indiana e a persa. Os grupos linguísticos ou os grupos sociais que não vão ser islâmicos, não vão estar convertidos ao islamismo, eles vão ter uma sociedade ou eles vão ter uma economia, a sociedade e a economia deles vai ser com muito ênfase, né, na questão da agricultura, da pecuária e da pesca. Então, os que vão estar ligados, os Shualas que vão estar ligados ao islamismo, eles vão ter uma dedicação maior, eles vão depender de uma economia ou vão trabalhar uma economia justamente nessa questão comercial. A gente vem lembrando que esses islâmicos, eles já tinham essa questão cultural de comércio e que os africanos, principalmente os iorubás, que do norte do Saara, eles vão ter essa característica de grandes comerciantes, né? As caravanas que fazem essa transação comercial do Saara ao Sahel até chegar ao oceano e outras regiões da própria África e outros países, tanto europeus como asiáticos. Quando a gente vai falar de uma economia que vai estar ligada a esses grupos étnicos Shualas islâmicos, eles vão se dedicar a produtos de exportação. Eles vão trabalhar, eles vão movimentar sua economia moldados, direcionados para a exportação. Eles vão exportar resina, especiarias, marfim, chifre de rinoceronte, madeira, casco de tartaruga, ouro, ferro e escravos. Os árabes, os indianos e os chineses, eles vão estar, vamos dizer assim, movimentando esse comércio. Quando a gente vai falar em escravos, nesse sentido aqui, para os árabes, indianos e chineses, não vai ser o mesmo sentido de escravidão para os europeus. Lembrando que a escravidão na África ela já existia antes da chegada do europeu, do português. Só que era uma escravidão diferente, no sentido de que eles eram escravos por guerras, por dívidas, que era o mesmo estilo de escravidão que a gente estudou do povo grego, do povo romano e outras sociedades, né? Como a egípcia, eles tinham essa questão cultural de escravidão por dívidas e por guerras. A escravidão que vai surgir com a dominação europeia, principalmente portuguesa, essa comercialização, essa escravidão ela vai ser baseada num preconceito de raça, de etnias, de cor, de poder aquisitivo. Esses mercadores, eles vão usar como moeda de troca
tecidos, pérolas, conchas, né? Então, esse comércio ele vai ser uma grande mistura. Essa questão dos soares, ela vai ser bem direcionada justamente nessa costa ocidental. Não sei se eu consigo. Quando os portugueses vão chegar a Soale, eles vão modificar também essas rotas comerciais. Eles vão usar o Oceano Índico. Então, vai ser utilizado para esse comércio europeu com o africano, o mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico e o próprio Oceano Índico. Então, por quê? Porque Portugal ele vai investir nessas grandes navegações e ele vai fazer feitorias, ele vai fazer fortificações, ele vai fazer entrepostos, ele vai muitas vezes conquistar, dominar pela força essas tribos, essas cidades. E em alguns, como a gente viu na questão do Congo, eles vão formar alianças, né? Alianças de comércio, alianças econômicas, mas não deixa de ser uma dominação. Então, por enquanto, a gente vai ficar sobre esses grupos étnicos da África.